Meus amigos, foi bonito, hein? Foi maravilhosamente lindo, se é que um poeta se atreveria a fazer essa construção frasal quase que maravilhosamente pleonástica. Foi muito bonito o que aconteceu na Argentina no domingo 10 de dezembro, dia da histórica posse do candidato libertário argentino, do candidato e presidente eleito, agora já presidente de direito e presidente já em pleno exercício de suas atribuições, aqui na casa dos nossos hermanos da Argentina. Javier Milei, aos 50 e poucos anos, se torna o presidente do segundo mais importante país da América do Sul. Um economista, brilhante economista, fez a sua vida profissional inteira na iniciativa privada e há pouco tempo havia sido eleito para um primeiro e até então único mandato eleitoral de deputado federal, deputado de província. Fundou um partido, o Libertad Avança, a Liberdade Avança. Na Argentina, o judiciário ainda não havia, e então, graças a Deus, não chegou ao ponto de impedir que, uma vez cumpridos os requisitos de lei previsíveis, pessoas pudessem fundar partidos. Não, na Argentina ainda a democracia respirava, diferente de outros países que fazem fronteira com a Argentina, e o Javier Milei conseguiu fundar o seu partido e conseguiu mobilizar uma quantidade imensa de grandes valores, jovens, patriotas, capacitados, que colocaram nesses últimos anos toda a sua energia, o seu brilhantismo, o seu sacrifício para a construção de um projeto de resgate da nação argentina das mãos dos predadores peronistas e kirchneristas que, infelizmente, nas últimas décadas, principalmente nas últimas décadas com o kirchnerismo, havia decretado a miséria obrigatória na Argentina, por assim dizer. Crises e mais crises. Milei vai herdar um país agora com inflação acima de 100%. Mas o Milei é este cara original, estudioso, preparado, orgânico, visceral, não é engomadinho nem produto de marketing, e conseguiu criar uma empatia com a maioria do povo. Já não é de agora, venceu as eleições primárias, misteriosamente não venceu o primeiro turno, ficou em segundo, e a vitória com mais de 10 pontos de diferença, a vitória dele no segundo turno foi acachapante e maravilhosa. Hoje toma posse, 10 de dezembro de 2023, para um mandato de 4 anos como presidente da Argentina. Numa entrevista recente dada ao jornalista peruano e radicado em Miami, Jaime Bailey, que entende muito de política sul-americana e também da Argentina, uma bela entrevista, amistosa, atrevida, como é o estilo do entrevistador Jaime Bailey. Perguntado, o Javier Milei disse, perguntado sobre o que ele faria se fosse eleito presidente, ele disse, bom, provavelmente, se tudo correr bem no primeiro mandato, eu gostaria de me candidatar à reeleição e depois da eleição me dedicaria unicamente a ler, escrever e dar aulas. É o perfil de quem gosta de conhecimento, de aprender e dividir o conhecimento. Gosto muito do Javier Milei. Tem uma intuição grande de que ele vai lutar com unhas e dentes para fazer com que os argentinos voltem a viver num país, aquele país que levou a Argentina a ser conhecida no mundo inteiro. Naquela época, da Argentina, que parecia ser um pedaço da Europa, dos bons tempos da Europa, em termos de qualidade de vida, em termos de respeitabilidade para todo mundo.
Viva Javier Milei. Javier Milei, então, ao longo de todo esse caminho que eu mencionei, de criação do partido, de posicionamento dentro da sociedade argentina, era e foi comentarista, principalmente de economia, mas também economia barra política, no rádio argentino e principalmente na TV argentina, aí na última década pelo menos. Era uma figura já bastante conhecida. O que surpreendeu a muitos é que o professor Javier, ex-goleiro na juventude e tudo mais, roqueiro, que tem os seus vários cachorros que ele adora, o professor Javier, ao longo desses anos todos, isso surpreendeu a muitos, não estava falando apenas para a classe média alta ou para a classe média. As pessoas da periferia também estavam reparando e gostando do jeito e do conteúdo do professor Javier, o roqueiro Javier, com aquelas costeletas longas, cabelo alvoroçado, e aquele pequeno homem de olhos claros, fortes, penetrantes, que brilham quando fala do que acredita. Boa parte da população, e muitos diziam, vai pegar alguns jovens, mas não pegarão os aposentados. Não, conquistou a todos. E a vitória foi grandiosa, como eu disse. Praticamente ganhou todas as províncias, os estados, eles chamam províncias lá. Todas as principais cidades praticamente ganhou. Tem uma grande responsabilidade o Javier Milei. Durante todo esse tempo, esse decurso onde ele foi, enfim, aparecendo para o público como uma alternativa, sem entender muito a alternativa aqui, a que posto, só a partir de determinado momento ele próprio passou a se permitir pensar nessa possibilidade de candidatura à presidência da República. Nesse tempo ele foi construindo uma relação bastante interessante com a família Bolsonaro, principalmente com Eduardo Bolsonaro, depois também com o próprio Bolsonaro, com alguns assessores do Bolsonaro. E o que eu quero dizer é o seguinte, como foi marcante a presença do Bolsonaro nesses 3, 4 dias que passou na Argentina, contando com a data de hoje. Eles acertaram assim, são próximos, combinaram de o Bolsonaro ir alguns dias antes, e o Bolsonaro e sua comissão, foi com uma grande comitiva, mas formou uma pequena comissão ali de mais íntimos e mais afinados, ali de uns 10, e esteve com Javier Milei em mais de uma oportunidade antes da posse, para conversas amistosas, certamente algumas conversas mais ao pé do ouvido. Que pena que o Donald Trump, acho que até para preservar sua própria segurança, não viajou à Argentina, esperava-se que viajasse, mas haverá tempo para tudo. Nesse tempo, então, criou-se, nesse longo tempo, essa relação de familiaridade, de proximidade entre Bolsonaro e o Javier Milei, que foi materializada e demonstrada a todo mundo, principalmente no dia de hoje, na posse. Foi emocionante, e eu confesso que eu me emocionei com esse troço. Um troço positivo, esse negócio. O presidente Bolsonaro, naquele corredor, longo corredor daquela rua, vamos assim dizer, daquela avenida onde finalmente dos dois lados cheio de gente, de argentinos, a esmagadora maioria, naquele corredor que antecedia a entrada do parlamento argentino, onde se deu a posse, a transmissão do cargo para Milei. Bolsonaro a pé, caminhando ali, os argentinos com as suas bandeiras, cheio, aquilo tudo apinhado de gente, e os argentinos gritavam e estendiam a mão gritando Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Aquilo foi 200 metros, 300 metros desse movimento. As TVs que cobriram ficaram estarrecidos, ficaram muito impressionados com essa popularidade, com essa ligação de Bolsonaro com o próprio povo argentino. Me impressionou muito. Me impressionou muito também o lugar reservado a Bolsonaro na cerimônia dentro do Senado e depois também na parte da cerimônia, na parte externa do parlamento, onde o Javier Milei quebrou o protocolo e preferiu organizar o discurso
não como sempre se faz ao Senado, mas fez à nação, fez ao povo da Argentina. E lá estava o Bolsonaro de novo no lugar de chefe de nação, de chefe de Estado. O Lula não foi, os motivos todos já sabem. Mandou o ministro das Relações Exteriores, que é um homem enviesado, ideologizado, esse Mauro Vieira. E o que se viu foi Bolsonaro lá sentado em posição de chefe de Estado, nas primeiras fileiras, sentado ao lado de presidentes que estão em exercício de cargo nesse momento. Como sentou ao lado lá do presidente do Uruguai, do Paraguai, da Hungria, estava lá o Orbán lá perto dele, sentou ao lado do Zelensky, ladeado também estava até o rei da Espanha, etc, etc, e outras autoridades de todo o mundo. Quando se tem aquele momento onde os chefes de Estado passam, se enfileiram para cumprimentar o presidente eleito e a vice-presidente, no caso, a Vitória eleita, os cumprimentos, além de protocolares de chefe de Estado que o Milei destinou ao Bolsonaro, a parte em que a intimidade e o entrosamento aflora também é comovente. O abraço longo, demorado, entre Bolsonaro e Milei, os cumprimentos se estenderam ali, as trocas de carinho entre o casal Michele, que estava lindíssima, e o próprio Bolsonaro, com ali o presidente Javier e a vice-presidente. Finalmente a Argentina volta a ter uma vice-presidente e não uma vice-presidenta. A vice-presidente, a Vitória, acho que vai surpreender muita gente também. A Vitória. Bom, há uma grande afinidade. O próprio ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, no governo Bolsonaro, tem grande afinidade com Javier Milei, com a Vitória, vice-presidente também. E também houve um momento muito interessante, logo depois que o casal Michele Bolsonaro e Bolsonaro cumprimenta o Javier Milei e a vice-presidente, vem atrás deles o Eduardo Bolsonaro, que é amigo íntimo do Milei, e dá-lhe aquele toque de mão que dois parceiros de surf dão ao outro. E naquele toque que o contato das mãos se precipitam, né? As mãos uma na outra, pá, aquele estalo. Esta foi uma vitória maravilhosa para a América do Sul. Se de um lado foi extremamente positivo para a direita, a esquerda sentiu e ainda sentirá muitos efeitos dessa vitória do libertário Javier Milei. Mas, antes de terminar isso, eu quero dizer, este vídeo é apenas para dizer como essa vitória do Javier Milei é importante para a nação, e para o Brasil, e para a Argentina, e para a América do Sul. E eu diria mais, para a direita do mundo, a direita que volta a aflorar cada vez mais, inclusive na própria Europa. A Holanda, recentemente, volta a ser governada pela direita. A Noruega, recentemente. A Grécia, recentemente. Portugal, se tudo der certo, o ano que vem. Não é fácil, mas se parecia impossível Javier Milei, por que é que o ano que vem o partido Chega, com o deputado André Ventura, não pode chegar ao poder em Portugal como primeiro-ministro? O Chega não pode fazer um primeiro-ministro. E o ano que vem tem Chile. Tem Chile com o partido lá do José. E tem o Donald nos Estados Unidos no ano que vem. Mas eu quero mostrar uma coisa a vocês. A parte em que a imprensa argentina fica extasiada. Ouçam o áudio, eu tentarei traduzirei. Ouçam o áudio, extasiados com a presença do Bolsonaro. Olha. É impressionante aí quando passou Bolsonaro, todo mundo cantando seu nome, todo mundo. A repórter argentina diz para os colegas que estão no estúdio: olha, é impressionante, quando Bolsonaro passou, todos cantaram o seu nome.
Reparem. Es impresionante ahí cuando pasó Bolsonaro, todo el mundo cantando su nombre, todo el mundo levantando las banderas argentinas. Les quiero decir que a medida que pasa el tiempo... É impressionante quando passou o Bolsonaro, todo mundo cantando, falando seu nome, levantando as mãos e, enfim, empunhando levantando as bandeiras argentinas. E ela vai dizer mais. Eu quero dizer o seguinte, diz ela. Se va llenando la plaza de los dos congresos. Acercarnos a la valla es realmente una odisea. Ela disse, impressionante. E isso se repetiu durante todo o percurso, ela disse, do início até a entrada aqui agora do parlamento. É impressionante, é uma odisseia. Ela usando esse termo odisseia como um exemplo de uma coisa maravilhosa. É uma odisseia. Vamos orar sempre por Javier Milei, pela América do Sul, pelo mundo como um todo. Uma vitória maravilhosa. Meus amigos, curtam esse vídeo. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, compartilhem. Fiquem atentos.